Eu vou fazer esse vídeo aqui com uma proposta um pouco diferente. Eu vou pegar um texto para analisar com a intenção de mostrar para vocês como é que a mídia em geral, que trata com entretenimento, como ela usa de meios para enganar os leitores de quadrinhos especificamente, mentindo para poder tentar corroborar o que ela opina, o que ela traz de informação, e muitas vezes é informação manipulada em cima do que acontece com as editoras hoje em dia, a Marvel e a DC, o que elas estão fazendo com os personagens em questão de política e ideologia. Eu vou fazer isso para mostrar para vocês o tipo de método que eles usam, os truques que eles usam de manipular a linguagem, de fazer associações de coisas que não se encaixam de forma alguma, e também como eles estão sempre tentando apagar o histórico dos personagens para poder modificar de acordo com o que eles querem, para se adequar a tal agenda que essas editoras adotaram há uns anos atrás e que vem prejudicando muito a qualidade das histórias em quadrinhos. Eu não vou citar qual foi o site em que essa matéria foi publicada, nem vou citar quem foi que escreveu, porque, como eu disse antes, eu não vou ficar dando espaço para isso. Mas eu escolhi esse texto não porque ele pertence a um site específico que você vai acabar pesquisando e vai descobrir qual é, mas pelo fato dele servir de exemplo para outros sites e canais e portais que fazem a mesma coisa, que é manipular a informação usando o entretenimento como meio para isso. Esse texto foi escrito em 19/8/2021, quer dizer, ele já tem pouco mais de um ano, e o nome do texto é Por que se assumir bissexual enriquece e não apaga a história do Robin. No primeiro parágrafo eles fazem aquela coisa básica de trazer informações sobre a origem do personagem, dizendo: criado em 1989 por Marv Wolfman e Pat Broderick, Tim Drake tem uma das trajetórias mais bonitas dos heróis da DC. Desde que foi criado, o garoto descobriu sozinho as identidades secretas de Batman e Robin. Assumiu pessoalmente o posto de menino prodígio após a morte de Jason Todd. Liderou a Justiça Jovem e os Novos Titãs. Viajou pelo multiverso e trocou de nome algumas vezes. Ainda assim, um de seus maiores feitos nos quadrinhos aconteceu em agosto de 2021, quando ele se assumiu bissexual após perceber sua atração por Bernard, um velho amigo de escola que reencontra depois de anos em uma história de Batman Urban Legends, assinada por Megan Fitzmartin e Belén Ortega. Aqui no começo do parágrafo eles já começam elogiando o personagem, dizendo que ele tem uma das trajetórias mais bonitas, mas eles só estão dizendo isso porque agora, por causa da política da DC, ele está sendo trazido para esse lado com o qual quem escreveu essa matéria concorda, e também o próprio site tem esse viés. E nessa parte em que ele fala que ele assumiu pessoalmente o posto de menino prodígio, não foi bem assim. Eu li esse arco de histórias e o Batman, ele estava relutante em aceitar outro Robin por causa do anterior, que havia sido morto pelo Coringa. E o Asa Noturna entrou no meio da história para tentar convencer também ele de que ele poderia convencer o Batman, no caso de que ele poderia ser um Robin, que ele precisava de um Robin. Então ele não fez tudo sozinho. Outra ideia que eles passam nesse parágrafo completamente errada, falsa, é a ideia de dizer: ele se tornou o Robin sozinho
Ele liderou a Justiça Jovem e os Novos Titãs, trocou de nomes e tal, mas o fato mais importante é ele ter se assumido bissexual. Eles fazem isso para desmerecer o histórico do personagem, dizendo que mesmo que ele tenha feito isso tudo e tenha uma carreira como herói, o mais importante não é o fato dele ter sido um herói e ter salvo pessoas e atuado junto dos grupos lá de outros personagens, mas o fato dele ter se tornado bissexual, que é uma ideia completamente ridícula. Ela reduz a importância do personagem fazendo isso. E depois eles seguem no próximo parágrafo. A descoberta, importante tanto para a história de Tim quanto para a representatividade saudável da comunidade LGBTQIA+. Na verdade, o que acontece aqui é que eles estão mentindo, não houve descoberta nenhuma. Foi a DC, através da política dela, chamando essa dupla de artistas aí, na verdade, de roteirista e artistas, que forçou essa história de que ele era bissexual. E essa coisa de que é importante para a representatividade saudável da comunidade LGBTQI+. Personagens de história em quadrinhos não foram criados para representatividade de coisa alguma. Eles são histórias de ficção escapista, para entreter mesmo, não são feitos para suprimir demanda nenhuma de grupo, seja lá o que for, de ONG ou qualquer coisa relacionada a minorias. Isso aí é uma ideia falsa. Depois eles seguem nos quadrinhos. Foi extremamente celebrada por muitos leitores que acompanharam o personagem ao longo de sua história. Outra mentira, porque quem são esses muitos leitores que estão acompanhando, já que os quadrinhos não estão vendendo bem e não vendem bem para o público que eles dizem que estão fazendo o quadrinho, que é para o público LGBT. Então eles mentem dizendo que o quadrinho foi celebrado por muitos, sendo que eles não especificam quem foi. No geral, o que acontece quando eles fazem isso é que ele só é celebrado, entre aspas, por quem concorda com o tipo de manipulação que eles estão fazendo, ideológica, pelas próprias pessoas que escrevem esse tipo de matéria e pelos sites e canais que são a favor, que estão alinhados com esse tipo de ideia. Daí eles mentem dizendo que foram muitas pessoas que aplaudiam isso, porque eles querem dar a ideia de que todo mundo no geral aceitou. Mas como acontece com qualquer passo significativo que destoe de princípios conservadores e tradicionalistas, aqui eles já querem fazer uma espécie de ataque / defesa, já antecipando qualquer crítica que eles sabem que vão receber, acusando os outros antecipadamente, dizendo: olha, a gente vai modificar o personagem de uma maneira completamente idiota e tosca. Só que os preconceituosos, conservadores e tradicionalistas vão se manifestar. Eles vão se manifestar justamente pelo motivo de eles estarem fazendo isso da maneira que estão fazendo, distorcendo as ideias do personagem, tentando mudar até a origem dele às vezes. As redes sociais também se encheram de comentários preconceituosos, que eles julgam que são preconceituosos, né? Já que eles julgam que qualquer coisa é preconceituosa. Que acusavam a DC de apagar a história do personagem, entre aspas. Eles não estão apagando a história do personagem, mas estão fazendo uma correlação completamente forçada e falsa. E essa é a queixa dos leitores. E desrespeitar os relacionamentos que Drake teve no passado. Eles estão fazendo exatamente isso, porque estão dando um motivo sem sentido, uma coisa que não tem lógica nenhuma, para afirmar
que o personagem mudou o comportamento dele sem que tivesse previamente nada no histórico dele que justificasse isso. Com a desculpa de serem fãs das antigas, usuários e alguns criadores de conteúdo expuseram sua ignorância, mais uma vez julgando que os outros são ignorantes e xingando quem discorda deles, e falta de empatia em relação a outros leitores. Os leitores que são consumidores de quadrinhos há pouco tempo ou há décadas que seja, eles não têm necessariamente que ter empatia em relação a causa nenhuma, porque o leitor ele tem a liberdade de escolher que tipo de causa ele vai apoiar, e até se essa causa que eles vão apoiar vai vir através desse tipo de gente que manipula essas causas também, ou se ele simplesmente não vai apoiar. Então eles estão dizendo que o leitor, acusando o leitor de falta de empatia, como se ele tivesse que ter alguma coisa além da simples vontade de ler uma história em quadrinho e se distrair, porque eles sempre têm essa ideia de querer incutir culpa no leitor. Você não pode ler uma história em quadrinho só para ler, só para consumir o seu entretenimento em paz. Você tem que ler uma história em quadrinho para se sentir culpado, para aderir a causas, para ser usado muitas vezes de massa de manobra pela ideologia deles, e assim você está cumprindo o seu papel. Se você só lê um quadrinho para se divertir, você é um atrasado e preconceituoso. É assim que esse tipo de gente pensa e quer passar para você essa ideia. Além da incapacidade de compreender a dificuldade que pessoas bissexuais passam para aceitar quem são. Isso aí só corrobora o que eu estava dizendo antes. Eles querem que você se preocupe com causas ao invés de você consumir o seu entretenimento, seja lá se for um jogo, um filme, uma série, qualquer coisa que seja, sendo que você não tem necessariamente que fazer isso. Você é livre para escolher se divertir ao invés de aceitar que essa gente fique jogando uma carga de culpa em cima da sua cabeça. Após esse parágrafo aí, existe uma sequência de 3 parágrafos que teve um título de Uma Vida no Limbo, que eu não vou ler. Eu vou colocar o texto na tela, mas eu não vou ler porque isso não tem nada a ver. É só uma questão de eles colocarem um texto explicando coisas da ideologia, do que eles defendem, para tentar, eu acho que na cabeça deles, justificar o que eles estão falando e associar isso à história do personagem, que não tem nada a ver ao acontecimento, no caso da DC inventar essa história dele ser bissexual. Então eu não vou ler isso porque não é relativo, ele foge tanto do assunto que não tem importância ler isso. É só simplesmente eles tentando cagar a regra mesmo da ideologia deles, dos conceitos deles que eles querem passar para o leitor, sendo que o leitor, como eu já disse, não tem necessidade nenhuma de comprar essas ideias deles. Eu não estou omitindo o texto. Você pode procurar pelo título do texto, você digitando ele na internet, você vai descobrir de onde ele veio e quem foi que escreveu. E como eu estou colocando ele na tela, ele não vai ficar omitido. E você pode ler ele todo na íntegra se quiser. Tanto é que eles sabem que forçaram a barra interrompendo o texto que tratava de um quadrinho de super-herói, que após esses 3 parágrafos aí, eles colocaram mais parágrafos seguindo abaixo, com o título de Tá, mas como isso corresponde à história de Tim Drake? Porque eles sabiam que isso ficou forçado, mas eles querem correlacionar agora, tentando explicar, entre aspas, como isso corresponde. Essa é a parte em que eles vão começar a fazer a maior associação forçada em relação ao personagem. Então eles seguem. Assim como a própria DC argumentou em um comunicado oficial, a vida de Tim se baseou em se adequar às necessidades daqueles ao seu redor.
foi porque o Batman precisa de um Robin, entre aspas, que ele assumiu o posto de terceiro menino prodígio. Foi pelo bem de Connor Kent, Superboy, e Bart Allen, Impulso, que ele ajudou a fundar a Justiça Jovem e mais tarde aceitou liderar os Novos Titãs. Ele até mesmo tentou relutantemente substituir o Bruce como Cavaleiro das Trevas após Dick inicialmente se opor a assumir a capa. Tudo porque Gotham precisava de um morcego. Nesse parágrafo aqui eles meio que começam a iniciar um tipo de justificativa para provar, entre aspas, que isso existe e existe uma relação entre o que aconteceu com o Robin agora ao que ele sempre foi, mas é uma coisa que fica largada porque eles mesmos não justificam essa ideia que a DC colocou agora do Robin ser bissexual. Isso não tem nada a ver e fica uma coisa vaga. Tim sempre teve mais problemas para se encaixar na vida de super-herói que a maioria de seus companheiros, algo que se refletiu em sua constante mudança de nomes: Robin, Homem Vermelho, Drake e de volta para Robin. Essa troca constante acontecia pela necessidade que ele sentia de se provar como herói, filho, líder e amigo, sempre colocando aqueles à sua volta como prioridade e esquecendo de cuidar de si mesmo. Notem que nesse parágrafo eles querem fazer uma relação forçada entre o personagem se sentir deslocado ou ter dificuldades para conseguir realizar os feitos ali como herói, com alguma insegurança que ele tenha pelo fato de ele tentar se provar. Até onde isso é verdade e deve existir dentro do quadrinho, eu não sei, porque eu só acompanhei as histórias no começo mesmo, quando ele foi roteirizado pelo Chuck Dixon. E essa coisa do personagem, o super-herói, ele sente insegurança no início da carreira dele. Isso aí é a coisa mais comum que teve. Isso aí não é novidade desde que o Homem-Aranha começou lá no início da década de 60 na Marvel. E eles vêm usando isso muito para todos os personagens novos, como por exemplo a Kamala Khan, a Miss Marvel. Mas eles querem usar aqui a dificuldade do personagem no início da carreira dele e algum tipo de insegurança ou uma vontade de se provar, como se fosse uma espécie de início do fio do novelo que eles estão puxando da argumentação falsa deles em relação a essa história da mudança do personagem. Esse próximo parágrafo aqui, ele inicia com uma das maiores forçações, um dos pontos altos da forçação, que foi esse texto, dizendo que sua convivência com a comunidade LGBTQIA+, também foi extremamente binária. Onde é que esse personagem teve convivência com a comunidade LGBTQIA+. Os leitores mais antigos que pegaram o início do personagem e continuaram acompanhando, eu duvido que eles tenham visto algo desse tipo. Isso aqui é mentira pura e simplesmente. Eles estão inventando isso. Porque na verdade qual é o tipo de estratégia, como eu disse que expor aqui nesse texto para vocês. Eles usam geralmente de 3 truques básicos para enganar o leitor. Eles mentem, eles distorcem alguma coisa, e quando eles não têm nenhum elemento dentro da história do personagem que seja algo que eles possam usar para tentar ir na direção da argumentação falsa deles, eles simplesmente inventam. Então eles mentem, distorcem e inventam quando não podem fazer nada. E seguem Kate Kane, Batwoman, Miguel Barragan, Bunker e Rini Montoya, que estão com quem Tim mais teve contato em sua carreira heróica
sempre foram abertamente homossexuais, com o terceiro Robin raramente encontrando outro personagem bissexual que o ajudasse a entender seus próprios sentimentos. Aqui eles fazem mais um malabarismo argumentativo, dizendo que, dando a ideia na verdade de que o personagem ele não só teve a ideia de que ele era bissexual porque ele não havia tido contato prévio com outras pessoas que eram bissexuais, o que é uma coisa totalmente idiota. Isso aí não procede de forma alguma. Justamente por isso a epifania de Tim, que na verdade não houve epifania nenhuma, isso é mais uma mentira, sobre sua própria sexualidade acontece depois que Bernard, retratado como um rapaz relativamente mulherengo nos quadrinhos do começo dos anos 2000, lhe conta acidentalmente que os dois estavam num encontro antes do ataque do monstro do caos. Além de jogar essa ideia completamente sem pé nem cabeça de que o personagem ele só se descobriu, entre aspas, bissexual porque ele teve contato com outro personagem que eles mesmos dizem que era um personagem retratado como sendo mulherengo, o que não faz sentido nenhum, mas a editora ou a roteirista deve ter pensado. A editora, no caso, alguém lá dentro da DC, ou a roteirista deve ter pensado: a gente aproveita e transforma logo os dois personagens de uma vez só. E essa cena aí em que eles estão, parece que eles estão lutando, algo assim, um tá de costa pro outro. Ele conta acidentalmente que eles estavam num encontro e só isso é o suficiente para o personagem, entre aspas, entender que ele é bissexual. Isso não faz sentido nenhum. O personagem ele nunca pensou em relação a si próprio como bissexual, mas só porque o cara escorregou, entre aspas, e fez um comentário que escapou. Aí de agora em diante os dois se tornaram bissexuais. É uma ideia completamente imbecil, completamente forçada, não tem lógica nem sentido algum. Mais uma vez eles começam o parágrafo reforçando a mesma mentira: se perceber bissexual, quer dizer, ele é um personagem de histórias em quadrinhos, ele não se percebe coisa nenhuma, e nem dentro da história faria sentido algum ele se perceber. Foi a roteirista a mando da DC que fez isso. Daí segue: finalmente dá a Tim um estalo sobre si mesmo e lhe permite pela primeira vez em anos fazer uma escolha baseada em seus próprios desejos. Quer dizer, eles querem forçar a barra dizendo que esse personagem, mesmo ele tendo namorado várias personagens femininas ao longo do histórico do personagem, ele finalmente ele pôde decidir com quem ele iria se relacionar, sendo que não existe nada nas histórias dele que prove que ele teve alguma intenção em se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Muitas pessoas usam aquele argumento fraco, aquele argumento que não se sustenta, dizendo que mas tem muitas pessoas que passam a vida inteira namorando mulheres só para fingir e na verdade a pessoa é homossexual. Só que se você for levar isso longe demais, isso vai totalmente contra a lógica, porque pela ideia dessas pessoas, pelo que eles querem forçar em questão de argumento, não existiriam heterossexuais no mundo. Porque se todo mundo que tem uma vida só ligada em relacionamentos a pessoas do sexo diferente tá na verdade fingindo e é um homossexual ou bissexual, como diabos ia existir heterossexual no mundo? Parece mais uma vontade que essas pessoas têm de colar esse argumento para tentar, porque elas têm o desejo, na verdade, que fosse assim, mas não é. E o parágrafo segue: ao mesmo tempo, essa autodescoberta, que não foi autodescoberta nenhuma, lhe dá espaço para repensar seus relacionamentos passados com Stephanie Brown, spoiler, e Cassie Sandsmark, Moça Maravilha, e entender por que
sempre houve um sentimento de não pertencimento mesmo em seus momentos mais felizes. Isso aqui eles estão puramente inventando isso. O personagem ele teve problemas com relacionamentos que ele teve com essas personagens aí, todas elas femininas, mas nunca ficou claro, nunca ficou provado de forma nenhuma, porque na verdade não existe, não é questão de ficar claro, é que não houve mesmo nenhuma ideia por parte do personagem de que ele tivesse infeliz porque ele só estava se relacionando com personagens femininas. Ele estava infeliz em alguns momentos ali porque ele passou por problemas no relacionamento dele, que é uma coisa comum de acontecer. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui uma lista rápida das personagens que ele se relacionou. A primeira delas, logo no começo da história, foi a Ariana. Depois ele namorou a Zoe, depois a Tamara Fox, a própria Cassie Sandysmark, que foi citada, Stephanie Brown, namorou uma tal de Amy, que parece que é filha do Cara de Barro, deve ser uma das versões do Cara de Barro. E numa dessas histórias, se eu bem me lembro, ele chegou a casar com uma das personagens, sendo que ele também, no crossover da Marvel e da DC, ele teve um casozinho rápido ali com a Jubileu dos X-Men. Só para vocês terem uma ideia do tanto que esse personagem, normalmente, pelo fato de ele ser heterossexual, ele se relacionou com todas essas personagens. Então no final eles seguem nesse parágrafo um namoro em que você não sabe inteiramente quem é e não expressa isso ao seu parceiro, é sempre, na melhor das hipóteses, um namoro disfuncional. Isso seria bem interessante se não fosse mentira de quem escreveu esse texto. A essa altura vocês veem como esse texto é recheado de mentiras e de forçação em tudo que eles falam. Esse personagem ele nunca mostrou atitudes ou pensamentos, ideias ou reações que indicassem minimamente que o personagem é bissexual. Você pode perceber que dentro do tipo de comunicação que o personagem tem, comunicação entre aspas com o leitor, os balões de pensamento, eles são o tipo de expressão mais íntima que o personagem tem, mas nem mesmo dentro dos balões de pensamento esse personagem, ao longo da história toda dele, ele demonstrou em nada nenhum tipo de ideia, nenhum tipo de dúvida sobre o tipo de pessoa que ele gostava. Quer dizer, eles querem fazer você pensar que o Robin ele é bissexual agora, sendo que nem no íntimo, nem na própria intimidade do pensamento do personagem ele demonstrou nenhum traço mínimo de ter interesse em se relacionar com pessoas do mesmo sexo após se relacionar com mulheres e tal. E vocês vejam aí a total e completa mentira forçada que eles querem passar para vocês para poder convencer o leitor. Eles podem se esforçar à vontade para tentar fazer um texto elaborado usando de ideologias e conceitos pseudo-psicológicos e filosóficos que sejam, mas no fim das contas não passa de um texto completamente falso. É uma vigarice isso que eles fizeram nesse texto. E isso fica claro através do que eu estou expondo aqui. Então nós temos agora dois últimos parágrafos do texto em que eles falam: analisando as principais histórias de Tim, é fácil perceber que os sinais sobre a sexualidade sempre estiveram lá. Essa é outra mentira grande que é assim, é o ponto alto, é o tópico mais alto da mentira deles, que é simplesmente você mentir de uma forma tão flagrante,
que você queira da forma mais forçada inverter a verdade, virar ela de cabeça para baixo, sendo que é óbvio que isso não é verdade. Esse é um dos tipos de truques mais eficazes que eles usam, que é aquela coisa de meio que acertar você com uma pancada. Você já deve ter ouvido aquele dito popular que fala que você só consegue acreditar numa mentira se ela for grande o suficiente. Então eles fazem isso, eles pegam uma coisa que é tão evidentemente mentira, que não é aquilo que eles estão dizendo, e eles acertam você com aquilo ali, para você ficar meio que desnorteado, pensando, peraí, bugou meu cérebro agora. E essa pessoa está dizendo isso que eu sempre percebi, eu sempre soube que não era verdade, mas não é possível. Se ela está dizendo isso é porque deve ter algum fundo de verdade. Ela não pode estar simplesmente mentindo, afinal de contas, não é mesmo? Mas é exatamente isso que ela está fazendo. Ela quer que exista esse efeito em cima de você, de ser golpeado, para que você não acredite que aquela pessoa está mentindo de uma forma tão flagrante, para depois você, peraí, não é possível que essa pessoa está contando uma mentira tão óbvia. Eu vou ler o texto de novo, ou vou me ater a algumas partes do texto para poder entender o que está acontecendo. Daí a pessoa é fisgado e cai nessa. A pessoa pega aqueles detalhezinhos que, entre aspas, sempre provaram que o personagem era bissexual e acaba sendo enganado por isso. Então essa estratégia acaba sendo eficaz, por mais notoriamente grotesca e mentirosa que ela seja. Então continua, embora escondidos por camadas profundas de dúvida e insegurança. Quer dizer, não existe nada, literalmente nada, que indique que esse personagem era bissexual em coisa alguma dentro do histórico todo de publicações de histórias que esse personagem participou. Mas de alguma forma eles querem convencer você que lá no íntimo do personagem, debaixo, soterrado debaixo da dúvida e da insegurança, o personagem na verdade ele era o que eles estão propondo que ele seja agora. Graças a Fitz, Martin e Ortega, que narram sua saída do armário com delicadeza louvável, muita delicadeza, você contar uma mentira evidente e ridícula que qualquer leitor de, sei lá, 6 anos de idade consegue perceber. O Robin pôde enfim se aceitar, diferente do que alguns comentários menos receptivos afirmam. Por menos receptivos, entenda-se os leitores que sabem que isso não passa de uma farsa patética. Tinha assumir sua bissexualidade, mais uma vez mentindo, ele não assumiu nada. Permite que ele cresça com um personagem como símbolo, com um conflito a menos para resolver e um peso a menos para carregar. Isso sem contar que ver um personagem que sempre foi visto como ícone queer. Nessa parte aqui eu pensei, ícone queer? Onde é que esse personagem foi visto como ícone queer? Eu cheguei até a ficar em dúvida pensando, peraí, eles estão falando do Tim Drake mesmo? Eles estão falando do Robin? O Robin é visto como personagem queer? Que mentira estúpida é essa? É tão óbvio que isso não é verdade, mas eles querem enfiar esse goela abaixo dos outros como se procedesse de verdade, mas apenas nas entrelinhas e implicações. Aí você pensa, sim, quer dizer que o personagem ele nunca deu o menor sinal de que era nada disso. Você chega a se espantar ouvindo eles fazerem uma afirmação tão ridícula, dizendo que o personagem sempre foi visto como ícone queer, que na verdade é o contrário, ninguém nunca pensou nesse personagem dessa forma, mas lá nas entrelinhas e implicações estava tudo lá explicado, na verdade.
Vocês, leitores preconceituosos e atrasados, os leitores velhos que por sinal sustentaram essa editora que está sacaneando os personagens dela, é só você ver o que eles fizeram com o Superman, humilhando o personagem, insinuando que o personagem foi abusado sexualmente, pois a DC chegou abaixo do fundo do poço, no esgoto da forçação de barra, da intenção deles em sinalizar virtude e manipular o personagem desse jeito, jogar o principal personagem deles no esgoto. E eles fizeram isso com o Superman. E daí eles concluem: modelar uma versão saudável, destemida e explícita da experiência bissexual é uma fonte de esperança para qualquer leitor que se identifica com ele. A esperança final sempre foi todo o ponto do Robin. Mais uma vez, aquela história de quadrinhos não são para te divertir. Quadrinhos são para enfiar ideologias na sua cabeça, ou política na sua cabeça, e você deve aceitar, porque senão você é um inútil, você é preconceituoso, você é atrasado, você só é descolado, legal e antenado com as necessidades das causas sociais modernas se você for um rato de laboratório que engole a lavagem cerebral que essas empresas de entretenimento estão fazendo. É só você ver o que está acontecendo aí com esses canais de streaming feito a Netflix ou empresas grandes de entretenimento como a Disney, que estão, por sinal, pagando caro por essa insistência em ficar empurrando conteúdo tendencioso. Percebam que existe aí uma atitude bem covarde da editora de inventar que um personagem é bissexual. Eles fizeram isso mais na DC do que na Marvel, mas é uma coisa de você cagar e não sair da moita, como diz a frase popular, porque eles dizem o que é que eles falam para tentar dar uma rasteira no leitor que vai contra-argumentar isso. Eles dizem: ah, mas você está reclamando que o personagem está se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Por que você está reclamando, seu atrasado preconceituoso? Porque no fim das contas ele é bissexual. Ele vai se relacionar com mulheres e com homens. Mas o que acontece categoricamente, a DC já disse que vários personagens eram bissexuais. Se eu bem me lembro, a Mulher Maravilha, o Constantine, a Era Venenosa e a Arlequina, deve ter até mais aí personagens. Eles disseram isso. E o que acontece na prática é que o personagem para de se relacionar com pessoas de sexo diferente e começa a se relacionar somente com pessoas do mesmo sexo. Então, que tipo de bissexual é esse que só se relaciona com pessoas iguais? Então é óbvio que isso é uma palhaçada, que isso é uma desculpinha para tentar fazer colar e ao mesmo tempo dizer: não, essas pessoas são reacionárias, elas não têm do que reclamar, porque isso está incluso dentro do relacionamento com pessoas diferentes, está incluso dentro do conceito ali. Então vocês só estão reclamando porque vocês são leitores velhos e atrasados. Mais uma vez, essas empresas elas preferem ofender, enxotar o leitor, o consumidor em geral, porque tem empresas de outros tipos de produtos, de filmes ou jogos que estão fazendo a mesma coisa. E isso logicamente não é uma prática nem um pouco inteligente. Você irritar quem te sustenta, quem compra o teu produto. Então eu fiz esse vídeo aqui, como eu disse antes, para alertar vocês desse tipo de prática, desses truques que eles usam para manipular as ideias dos leitores, para que vocês treinem a mente de vocês, treinem a percepção de vocês para entender
o que esses caras falam, independente de estar nas entrelinhas ou não, que tem muita coisa que é óbvia, que eles estão mentindo, mas eles vão tentar usar de todos os meios para te enganar. E usei esse texto aqui de exemplo, poderia ser um texto de qualquer outro site, mas esse texto aqui ele vale como exemplo para vários, porque tem vários aí mentindo. Tem até um sitezinho que é um dos mais podres e mentirosos que tem, consegue ser mais podre às vezes do que esse aqui do qual eu tirei o texto, que eles se dizem o maior site especializado em Marvel no Brasil, que também faz esse tipo de coisa, está recheado de textos forçados e mentirosos lá, que fazem esse mesmo tipo de coisa. Então poderia ser qualquer um deles, mas eu peguei esse aqui como exemplo para destrinchar, para desmontar os argumentos mentirosos deles e expor para vocês o método que eles usam para tentar manipular os leitores. Então esse vídeo deve ter ficado muito longo. Eu agradeço a vocês que viram o vídeo. Comentem aí, contribuam dizendo onde vocês viram esse tipo de coisa mais em sites ou canais e portais e tudo. Deixem nos comentários aí e participem, contribuam oferecendo a opinião de vocês. Muito obrigado a quem viu o vídeo até agora e até a próxima.